Agora vamos para João capítulo 3. João capítulo 3, a pastora Suzy na sexta-feira estava comentando a respeito do Nicodemos, né? E tudo mais. Essa passagem do Nicodemos foi quando Jesus fez uma declaração muito forte para a gente poder ficar atento, né? João capítulo 3 é o nosso ponto de partida. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Irmãos, esse ensinamento de Jesus aqui é uma coisa muito séria. Por quê? Porque se trata de ser reconhecido no reino dos céus. E ali Jesus falou para Nicodemos: tem que nascer de novo, é necessário nascer de novo. E ele diz, né, que te digo que aquele que não nascer da água, a água é a vida, é a palavra. Então nós precisamos nascer da palavra, quer dizer, a palavra de Deus. Não tem um novo nascimento se não for pela palavra. E também pelo Espírito, é o Espírito de Deus que faz essa obra. Então nós temos que ser nascido de novo. Mas só que, por que às vezes a pessoa tem dificuldade para poder nascer de novo? Porque na realidade, irmãos, a velha criatura, ela tem que morrer. Para que nasça o novo homem, né, quando eu falo homem no sentido genérico, né, é necessário morrer. Mortificar a nossa carne, e é um trabalho mesmo, mortificar a carne mesmo, falar: peraí, isso aqui é da minha carne ou do meu espírito? E até o Senhor Jesus, ele disse que o que é gerado do espírito é espírito, o que é gerado da carne é carne. Você vai ver que algumas pessoas, elas até estão na igreja, eu vou pregar hoje o dia todo, muita gente passa por aqui, muita gente me assiste que eu nem conheço, mas eu digo para você, tem gente que foi gerada na carne, não foi gerada no espírito. Por quê? Porque não consegue mortificar a velha criatura. E para nascer a nova criatura, tem que morrer a velha, é necessário. Eu até lembro a minha primeira igreja, uma senhora foi na vigília de Ano Novo, ela era sogra de um casal de irmãos. Eu nunca esqueço, aí um obreiro falou para ela, falou: a senhora tem que morrer. Ela falou: mas eu sou muito nova para morrer. Aí ele explicou, falou: não, estou falando morrer, é a velha criatura, não é a senhora, é a velha criatura. Aí a pessoa começa a colocar na balança. Você sabia que tem gente que tem dificuldades para o novo? Porque com Cristo, irmãos, é uma vida nova. Quando você vê uma pessoa que diz que se converteu e não tem nada novo, irmãos, essa conversão não houve o novo nascimento. Porque o novo nascimento, ele muda tudo. O novo nascimento muda. Por exemplo, você esperava que um dia, 10 e pouca da manhã, você estaria numa igreja, num domingo? Irmãos, quem que esperava um negócio desse? Se você falasse para mim, há uns anos atrás: ó, você vai estar na igreja, hoje tudo bem, eu estou pregando, eu fico o dia todo, né, pregando. Mas só que, se alguém falasse que num domingo de manhã eu viria para a igreja, eu falava: mas nunca na minha vida que eu iria. Mas quando eu nasci de novo, veio o novo na minha vida. E o novo, irmãos, às vezes tem gente que tem dificuldade, porque ela já tem a vida dela. Quer dizer, ela já tem, sempre quando uma pessoa ela está resistindo, é porque alguma coisa ela não quer abandonar. É alguma coisa que ela não quer deixar, é alguma coisa que está nela. E aí começa aquela batalha, aquela luta espiritual. Só que Jesus disse, quer dizer, aquele que não nascer de novo, por exemplo, nós sempre pregamos essa mensagem. Talvez muitas pessoas não tivessem dado tanto atenção,
mas você vê, né, muitas pessoas aí ressaltando o número de pessoas que já morreram no mundo, e se a gente pegar no Brasil, vamos falar em mais de 350 mil pessoas, será que essas pessoas, elas tinham se preocupado em nascer de novo, né, em morrer a velha criatura e assumir, ou teve alguma coisa na vida delas que impediu? Às vezes tem. Quer dizer, a pessoa não quer aceitar aquela vida. Por exemplo, você vê, isso já é uma coisa desde a criação do mundo, né? Desde a criação, você vê, Deus, ele colocou o Adão e a Eva, né? Quer dizer, ele criou, e depois eles tiveram filhos, né? E conforme eles tiveram filhos, eles tiveram lá o Abel e o Caim, né? Você vê, irmãos, o Abel, ele seguiu a direção que Deus tinha, o Caim já não, por algum motivo. E Deus, como ama, ele repreendeu o Caim, né? O Caim precisava ser repreendido. A hora que o Caim foi repreendido, ele caiu o semblante, quer dizer, ele não aceitou. Quer dizer, então, o que era isso, irmãos? Na realidade, quando uma pessoa não aceita a repreensão, é um orgulho que a pessoa tem. Quer dizer, então, o orgulho, irmãos, às vezes a pessoa acha que a coisa mais difícil que tem é uma pessoa se tornar dizimista e ofertante. Irmãos, eu acho o orgulho a mesma coisa. Para a pessoa poder ela nascer de novo e matar o orgulho dela, mortificar o orgulho, é difícil, pessoal, é uma batalha, é uma luta e tudo mais. Eu até falo da experiência que eu tive, hoje eu posso dizer, quando eu cheguei em Limeira, eu me coloquei diante de Deus, né? Quando você vem para um lugar, você nunca sabe quanto tempo você vai ficar, Deus é que sabe. E eu me lembro que eu fiquei quase 4 dias só com água, né? Eu falei, não, só vou beber água. Aproveitei que a minha turma não tinha vindo ainda, eu estava sozinho no hotel. Eu falei, um dia excelente para se consagrar, né? Porque você mesmo controla o seu horário e tudo mais. Ali eu fiquei. E sabe que Deus, ele desvenda muita coisa quando você se coloca em consagração diante dele. E Deus me mostrou, pessoal, uma maneira clara, uma potestade muito grande que havia do orgulho. Aí na hora eu até que não entendi direito, mas depois que eu fui convivendo aqui, você que convive em Limeira, eu não sei se você percebe como tem pessoas orgulhosas, pessoal, mas é um orgulho e a pessoa está perdendo as coisas, ela está perdendo, e ela é orgulhosa, e ela diz, não, eu não abaixo a cabeça, e é assim que eu faço, e se eu tiver que me desculpar, e às vezes tem alguns até, que quando estão pedindo perdão, eles não estão pedindo perdão, eles estão dizendo assim, ó, te perdoo, viu? Quer dizer, não pede. Você pode ver, dificilmente uma pessoa chega, ela abre o coração e fala assim, olha, eu gostaria que você me perdoasse, irmão, eu gostaria que você me perdoasse. Não dá, isso é o orgulho. Por que eu estou falando isso? Porque isso só vai morrer o dia que morrer a velha criatura. Enquanto não morrer a velha criatura, enquanto não mortificar, a pessoa fala, não, às vezes a pessoa não quer nem falar que se enganou, que foi um erro, que foi uma falha. Não, isso ela também não faz, porque quem é ela para falhar? Quem é ela para errar? E outra, quando ela erra, ela não errou por causa dela, é por causa dos outros. Nunca é por causa dela, sempre é por causa de alguém, que alguém fez ela errar, isso é orgulho. Por isso que Jesus falou, enquanto não nascer de novo, e tem gente que é gerado na carne, não é no Espírito. Então fica difícil para o Espírito de Deus convencer a pessoa, porque ela foi gerada na carne, o que é carne, o que é Espírito é Espírito. Quando nós nascemos de novo, lá em Romanos, dá uma olhadinha em Romanos capítulo 6. Romanos 6, versículo 4. Olha o que diz, ó. De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Irmãos, a gente tem que aprender a andar em novidade de vida. Quando você vê uma pessoa que diz que se converteu, e não há novidade nenhuma na vida dela, é tudo igual, irmãos, não dá.
essa conversão ela ainda não ocorreu plenamente. Porque uma pessoa que se converte, tudo é novidade de vida. E outra, voltando, né, desde o princípio o ser humano tem dificuldade de aceitar o novo. Você pode ver, o que Deus fez? Ele viu o povo na escravidão, ele viu que o povo estava sofrendo. Ele falou, olha, eu vou dar uma terra prometida para esse povo. Pensou Deus falar para você que Ele vai lhe dar algo? Eu tenho isso para você. Aí, para eles poderem ir para a terra prometida, o que eles ficavam fazendo, irmãos? Olhando para trás. Deus mostrando, eu tenho um novo. Eu tenho um novo. Quantas pessoas Deus tem feito isso? Ele entrou na igreja e Deus fala, olha, eu tenho um novo para você. Eu sabia, quando eu entrei na igreja, que Deus estava me mostrando um novo. Eu podia querer ou não querer. E olha, irmãos, às vezes a pessoa, ela se acostuma tanto com o que ela tem, com aquela vida, com aquela situação, que ela fala, mas será que compensa aceitar o novo de Deus? Né? Eu estava falando, tem até irmãos que conhecem, lá em São Paulo, tem a Avenida do Estado. Né? Quem conhece a Avenida do Estado aqui? Bastante gente conhece, né, a Avenida do Estado. Eu morei no Ipiranga, então para você poder passar do Parque Dom Pedro para lá, do centro para cá, você era obrigado a passar na Avenida do Estado. E acontecia algo ali muito, muito interessante, enchia de água. Irmãos, enchia de água de um jeito que você pegava, por exemplo, as casas, a água ficava assim dessa altura, ó. Ficava dessa altura a água. E aí até o pessoal falava, mas encheu. O problema não era só a enchente. Quando acabava a enchente, vinha o sol, vinha o tempo normal. Irmãos, ficava um cheiro. Irmãos, inacreditável aquele cheiro, mas era um cheiro, irmãos, mas era insuportável. Alguém que passou na Avenida do Estado, lembra desse cheiro que pegou um dia uma chuva? Irmãos, mas que coisa séria. Irmãos, eu digo para você, quem morava lá? Muita gente morava lá. Hoje, graças a Deus, até quem comprou casa lá se deu bem, porque hoje não enche mais de água, fizeram lá uma ponte no meio e tudo mais. Mas quem morava lá não sentia o cheiro. Mas por que não sentia? Porque acostumou. Tem mulher, irmão, que é maltratada. Está namorando, está sendo maltratada, mas acostumou. Vai casar com ele, porque acostumou. Depois ele maltrata mais um pouquinho, eu estou acostumado. Né? E a mulher maltrata, só falta bater nele. Antes de casar, só falta bater nele, mas ele acostumou. O que vai acontecer? Se ele tomar um tapa por ele para o meio do caminho, ele está preparado, já ele acostumou. Irmãos, quantas pessoas acostumam? A miséria acostuma. A miséria acostuma. Para mim, eu achava normal não ter dinheiro, eu achava um luxo, por exemplo, ter um refrigerante na hora do almoço, uma Coca-Cola, tanto é que era um limão para 5 litros d'água, né? Quer dizer, a famosa limonada, né? A famosa laranjada. Você acha normal, irmão. Tem gente que acha normal. Acha normal a pessoa. Quer dizer, quantas vezes para mim usar um sapato furado, para mim era normal. Aí eu entrei na igreja. O que Deus está falando aqui no versículo 4? Ó? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também o quê? Em novidade de vida. Só que, irmãos, é novidade, vai mudar muita coisa. Eu sabia que muitos amigos meus não iam continuar sendo meus amigos. Eu sabia disso. Eu sabia que muitos familiares meus se afastariam de mim. Eu sabia, tem gente que não quer. Não, mas eu conheço ele desde criança. Eu posso conhecer ele desde criança, mas se eu quero a luz e ele quer as trevas, como é que nós vamos ter comunhão? Eu vou deixar a Bíblia de lado? A palavra diz que não há comunhão entre a luz e as trevas. Como que nós vamos andar junto? Como que nós vamos ser, se não há uma comunhão, né? Tem gente que diz, né? Não, como? Se uma pessoa gosta da prostituição, eu fui liberto da prostituição, como que nós vamos nos dar bem? E às vezes as pessoas têm dificuldade em aceitar essa novidade.
Os familiares às vezes não aceitam. Falam, não, mas espera aí, você vai para a igreja, mas como é que você vai para a igreja? Porque ela não está aceitando essa novidade na sua vida. Mas é um novo, agora você congrega, agora você ama Jesus, agora você adora a Deus, agora você quer louvá-lo, agora você quer adorá-lo. Uma pessoa que não nasceu de novo vai entender isso? Você acha que eles iam entender que Deus tinha, irmãos, mostrar uma terra onde duas pessoas não conseguem segurar um cacho de uva? Que terra abençoada é essa? E Deus mostrando, e eles tinham o quê? Dificuldade. Quer dizer, aquele pessoal que morava lá já não sentia mais o cheiro, já não sentia. Por que você acha que uma pessoa, às vezes ela levanta, não estou falando que é morador de rua não é morador de rua, que o coitado do morador de rua não tem um chuveiro, não tem nada, mas tem gente, irmãos, que acha normal, ela já não percebe, alguém tem que falar para ela, ó, alguma coisa está acontecendo aí, porque ó, o negócio está sério, o negócio não está... Irmãos, tem lugares da Europa que as pessoas pegam o metrô e disseram que é insuportável entrar dentro do metrô. Por quê? Porque uma boa parte fica sem tomar banho, não passa desodorante, e a pessoa falou que a hora que entra dentro do vagão do metrô, até o missionário brincou um dia com um cantor francês, ele demorou um pouquinho para entender a brincadeira, depois ele entendeu, né? Ele falou, eu sei o que o missionário está dizendo. Mas por quê? Porque para eles é normal. E como é que pode, né? A pessoa não sentir aquele cheiro? Acostumou. Irmãos, quantas pessoas não querem aceitar Jesus porque elas acostumaram? O novo, quer dizer, não, eu vou buscar Deus, eu quero. O que é? Se eu for dizimista e ofertante, Deus vai abrir as portas para mim? Eu quero. É para perdoar então? Então eu vou aprender a perdoar. Pai, me ensina, é um novo. Então eu vou deixar o meu orgulho para lá? Então tá bom, então eu vou deixar. Pai, me ajuda. Não, é melhor continuar orgulhoso, porque eu acostumei a ser orgulhoso. Eu estou vivendo até hoje orgulhoso. Por que vai querer? Irmãos, são pessoas que ainda não compreenderam. Quer dizer, por quê? Porque acostumou. Quantos amigos você tentou ajudar, trouxe para a igreja, a hora que eles olham a palavra, onde é que pega? A hora que vai ter que mudar. A hora que vai ter que ser diferente. Por exemplo, meus primeiros Natal, Ano Novo, né? Irmãos, eu decidi nunca mais passar Réveillon no meio de pinguço. Eu tomei essa decisão. Foi uma decisão que eu tomei, daqui a pouco vai fazer 30 anos. Foi a melhor decisão que eu tomei, porque eu já passo o Ano Novo à meia-noite, já apresentando os meus projetos de vida ao Senhor. Quer dizer, louvando a Deus, adorando a Deus, servindo a Deus, mas foi uma decisão que eu tive que tomar. Tem lugares, irmãos, eu não sei como é que você fez, tem lugares que eu disse assim, ó, nunca mais eu vou entrar aí. Nunca mais eu vou entrar, e nunca mais entrei. Eu nunca mais entrei, irmão. Por quê? Porque eram lugares que não faziam com que eu aceitasse o novo. Quer dizer, não fazia com que eu entendesse que eu era uma nova criatura. Para a nova criatura, o que Deus tem, né? O que Deus fala? Tem muita coisa que Deus fala, mas vamos pegar 2 Coríntios, né? 2 Coríntios 5, quando nós aceitamos Jesus, Deus tem uma vida nova para a gente. É uma vida nova que Ele tem para mim, é uma vida nova que Ele tem para você. Nós temos que aceitar. Podemos não aceitar? Podemos. Eu lembro que eu tinha um vizinho da Assembleia de Deus, é meu amigo até hoje. Ele falou, olha, você não tem ideia do que Deus vai fazer na tua vida. Eu falei, amém, irmão Cícero, né? E eu lembro que tinha a minha vizinha, tinha o irmão dela, pastor da Batista, um dia foi lá visitar, chama Abner. O Abner chegou lá, conversou, ele falou, irmão, você está aceitando Jesus agora? Ele falou, você não tem ideia do que Deus vai fazer na sua vida. Irmão, mas como que Ele vai fazer se a pessoa não quer aceitar? Que jeito? Ela quer continuar do jeito que sempre foi, da maneira que sempre foi. Os amigos, né? Pastor, eu sou uma pessoa que jamais eu vou largar os meus amigos. Irmãos, entre os meus amigos e Jesus, eu prefiro Jesus. Se eles quiserem Jesus, a gente tem como andar junto. Se eles não quiserem, como é que vai fazer? Porque tem aquela pessoa que não aceitou Jesus ainda, mas ela te respeita. Ela respeita a sua fé. Ela respeita você andar com Deus. Mas a hora que você começar a andar com uma pessoa, que você percebeu que ela te intimida,
e você está parando de falar de Jesus por causa dela, meu irmão, o seu novo nascimento está em risco. Precisa ver se tem novo nascimento aí. Por quê? Porque essa pessoa te intimida e fala, não, meu amigo, eu percebi que você não gosta que eu falo de Jesus, mas eu vou continuar falando. Se caso você não gostar, realmente não tem mais como a gente continuar essa conversa nossa junto, e acabou. Quer dizer, porque nós temos que ter esse entendimento. Olha o que diz aí, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. As coisas velhas o quê? Passaram. Tem gente que não aceita. Não quer. Meu irmão, aquilo já ficou para trás, aquilo já, não, eu sei, mas é complicado, porque faz parte da minha religião, eu sempre tive essa religião, irmão, teve. Agora você não tem mais religião, agora você segue a Bíblia. Agora você segue a palavra de Deus, agora você é norteado pela palavra de Deus. Porque uma família tradicional tem a religião deles e tudo mais, eu sei, mas isso é conversão. Ele diz aqui, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tem gente que as coisas velhas passaram, mas ela ainda tem saudades. Mas era gostoso, era isso, era aquilo. Não, irmãos, para mim, eu vejo uma vida sem Deus, eu sei que eu fui uma marionete na mão do diabo. Era ele que me conduzia. A hora que Jesus entrou na minha vida, tudo mudou. Quer dizer, é uma transformação que ocorre, mas nós vamos aceitar o que Deus tem para a gente. Todo mundo vai aceitar? Não, irmão, não é todo mundo que vai aceitar. Às vezes o seu melhor amigo não vai querer, às vezes um familiar não vai querer, às vezes o pai e a mãe não vai querer, às vezes a pessoa não quer. Às vezes aí o que você tem que fazer? Aí vai depender de você. Aí vai depender de você colocar a mão no arado. Por exemplo, o Zaqueu estava lá na árvore. Aí Jesus falou, Zaqueu, desce que me convém pousar em tua casa. Quando Jesus entrou na casa do Zaqueu, aconteceu a novidade ou não aconteceu? Aconteceu, irmão. Se não tem novidade na vida de uma pessoa que está na igreja, ela só mudou de religião. Ela sentou aí, ou gosta da palavra, gosta do louvor, gosta das músicas, mas não mudou nada. Porque quando ela assume Jesus mesmo de verdade, até as pessoas que estão em volta reclamam. Ainda mais no começo, que a gente fica naquela coisa e tudo mais, e depois a gente vai dosando um pouco isso, mas algo novo aconteceu. É uma coisa da nova criatura. Não sei se isso acontece com você. Hoje você vê alguma coisa que está atrasada, que está, suja. Aquilo te incomoda. Aquilo te incomoda. Por exemplo, uma mentira. Tem gente que, se contar uma mentira, não vai dormir. 3 horas da manhã está lá pensando, fala, puxa vida, eu não sei se ficou bem explicado aquilo, será que eu menti, será que eu não menti, será que o jeito que eu faço, mas por quê? Porque tem o Espírito Santo, nasceu de novo. A pessoa que não nasceu de novo, irmão, para ela tanto faz, ela está na igreja, mas para ela tanto faz mentir ou não mentir, não é o novo nascimento. Quando uma pessoa nasce de novo, ela aprende a respeitar o Espírito Santo. Ela aprende a ter respeito pelo Espírito Santo. Ela fala, não, espera aí, eu vou respeitar o Espírito Santo, eu vou ficar firme na fé. Você vai ver, eu deixei para a gente poder completar esse ensinamento hoje, um milagre que Jesus ele fez. Esse milagre foi de um cego de nascença, que Jesus curou. Quando ele curou esse cego de nascença, olha lá João 9, João capítulo 9, era um cego de nascença, e Jesus curou. Não foi o primeiro milagre que Jesus fez. O primeiro milagre que Jesus realizou foi o milagre daquela que ele transformou a água em vinho. Então, o primeiro milagre que Jesus fez foi o da transformação. Quem não tem um milagre da transformação, irmão, não está convertido. Porque só quando a pessoa é transformada que ela se converteu. Não é porque ela achou uma igreja, encontrou uma igreja que ela se converteu. Ela se converteu quando ela se deixou se transformar, falando, eu quero ser transformado. E por que água em vinho? Porque a cor é diferente, o gosto é diferente, tudo é diferente. Quer dizer, se está igual, irmão, quem que sabe se eu nasci de novo?
eu tenho que perguntar para mim quem eu era e quem eu sou. Você tem que perguntar para você quem que você era. Tem mudança? Tem, porque ninguém é melhor do que você para saber. Se não tem, você tem que dizer, olha, pai, eu tenho que trabalhar com isso daí. O senhor precisa cuidar de mim, me ensina. Eu preciso ser ensinado. Olha aí, João capítulo 9. Aí, quando ele foi curado, irmão, começou uma grande confusão, porque Jesus curou ele no sábado. Aí, o sábado, eles guardavam. Mas Jesus falou o quê? Jesus falou para eles, falou assim, ó, se cair um animal aí no buraco, num sábado, vocês não tiram? Ah, nós tiramos. Ele falou, então, quem que vale mais, um animal no buraco ou uma pessoa que eu curei? Se fosse hoje, ele ia ter problema até com a Sociedade de Proteção dos Animais, né? Jesus não é coitado do boi, o boi coitadinho, né? Não, isso aí é gente que quer criar caso. Quando a pessoa não quer criar caso, ela entende muito bem o que o Espírito Santo quer dizer. Quer dizer muito bem. E outra, se falar mesmo que uma pessoa ama mais um cachorro do que um ser humano, ela está errada. Ela tem que assumir que ela está errada. E sabe por que ela ama aquele cachorro? Porque ele não fala. Porque se ele falasse umas verdades para ela dá um pontapé nele. Ela ama o cachorro porque o cachorro não fala. Só come a hora que ela dá comida, só bebe a hora que ela dá, por isso que ela ama. Que se o cachorro tivesse opinião, ela não ia amar, ela ia falar, nem os cachorros prestam também, nem ser humano presta, nem cachorro, até macaco também não presta, nada presta. Por quê? É a pessoa que ainda não nasceu de novo. É a pessoa que não nasceu. Claro, você tem que ter amor pelos animais, tem que cuidar. Agora, você falar que ama mais um animal do que a sua mãe ou seu pai, você está com um problema muito sério, meu irmão. Você tem problema de honrar o teu pai e tua mãe. Como você quer demonstrar amor por alguém, quer dizer, ama lá, tudo bem, é importante ter um animalzinho, não estou falando nada disso não. Cuidado para não entender errado. Olha aí, João 9, versículo 10, ó. Olha o que perguntaram. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? E respondeu e disse-lhes, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Irmãos, essa resposta que ele deu, ó, um homem chamado Jesus fez lodo. Você já pensou? Ô meu amigo, você era cego de nascença, como é que você ficou curado? Ah, um homem chamado Jesus, ele assumiu quem era. Ele não ficou em cima do muro, não. Tem gente que fica meio em cima do muro, né? Ah, você ficou curado, irmão? Ah, fiquei, eu tomei o remédio. Por que o outro tomou o remédio e morreu? Você tem certeza que foi o remédio? Ah, não, porque depois que eu entrei para essa empresa, mas quem te colocou lá? Depois que eu fiz isso, tem gente que fica revoltada quando você fala. Não, isso aí foi Deus na minha vida. Nossa, a pessoa fica tão brava, né? Ah, que Deus, irmão, que Deus. Você que não levanta de manhã, não. Fala, mas tem muita gente que levanta e não tem o que comer. Eu levantei e Deus está me dando comida. É Deus, sim. Não, isso aí foi sorte. Não, para mim não foi sorte, não. Se fosse sorte, eu tinha antes. Por que eu não tinha antes? Só depois que eu conheci Jesus. Foi Jesus, não foi sorte, não. Ele falou, o homem me viu, né, um homem chamado Jesus, viu, fez um lodo, quer dizer, o pessoal fala, que lodo? Mas foi assim que ele foi curado. E passou nos olhos. Eu posso dizer, quantas campanhas de prosperidade eu não fiz passando pela porta? Ah, que bobeira. Bobeira para quem fala que é bobeira, para mim não é. Para mim não é. Eu passava pela porta e falava assim, eu vou vencer, em nome de Jesus, glória a Deus, eu vou conseguir, em nome, para a gente que é bobeira, eu vou passar pela porta, uma pessoa na minha situação, não, irmão, isso é orgulho. A rosa, quantas rosas eu pegava, levava para minha casa, dizia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora tem uma coisa, eu nunca fiquei bancando ofendido, não. Ah, fui hoje na igreja, o pastor pediu muito dinheiro. Não, eu chegava em casa, só levava coisa boa para casa. Só coisa boa. E eu lembro quando eu cheguei na sede, passou um tempo, aí o pastor Jaime falou, o pastor Rogério foi para o Rio, o pastor Jaime voltou para São Paulo, ele falou, irmão, faz o seguinte, eu vou colocar você para cuidar dos obreiros das 18 horas. Aí eu peguei, fui lá, era o grupo menores de obreiros, ele me deu, claro, para poder experimentar, né? Eu vou dar logo para o obreiro das 8 da manhã, que tinha mais. Daí eu peguei, cheguei lá, já tinha um irmão lá, obreiro, olhou e falou assim, mas quem colocou você para cuidar dos obreiros? Eu falei, foi o pastor Jaime.
Mas você começou agora, você não sabe nada, falou para mim. Eu falei, realmente eu não sei muito não, irmão, mas o pastor deixou eu aqui. Sabe o que eu fiz? Eu falei para ele, falei, o senhor não quer dar a palavra ao senhor? Então o senhor dá a palavra. Então eu vou dar a palavra, então, porque eu tenho mais experiência. Eu falei, sim, senhor, para mim não tem problema nenhum. Aí ele foi, deu a palavra, eu peguei e fiz a oração. O pastor Jaime falou, e aí, irmão? Eu falei, tudo bem, pastor, está ótimo. Cheguei em casa para minha mãe, já pensou? Mãe, você não vai acreditar, mãe. O cara chegou para mim, o pastor Jaime me deu o cargo, o cara chegou para mim, antigo de igreja, mano. Você acha que eu ia passar isso para minha mãe, irmão? Eu queria a salvação da minha mãe. Quer dizer, quando eu levar uma rosa para casa, que muita gente acha que é bobeira, né, pegar uma rosa, irmão, bobeira é não ter fé, é acreditar nos boca de sapo, quer roubar a tua bênção, quer tirar a bênção de você. Esse homem falou, foi o lodo que ele passou no chão e passou no meu olho, um homem chamado Jesus que fez. Tem gente que tem vergonha das nossas campanhas, irmão. Tem vergonha, porque você é tão evoluído assim, você é teólogo, né? Tão assim, não, é porque alguém intimidou você. Algum fariseu da vida intimidou você. Mas rosa é porta, e não, é óleo, você precisa de óleo, Deus precisa de óleo, Jesus precisou do lodo. Fala com ele. Precisava do lodo? Precisava do lodo, porque você disse que a gente não precisa do óleo. E Jesus não precisava do lodo. Ele precisava da fé para passar o lodo. E Jesus conhecia cada pessoa. Talvez você não precise de nenhum ponto de fé. Quem está me assistindo é tão evoluído espiritualmente, mas eu precisei. E eu estou aqui por causa disso. Eu precisei. E preciso até hoje. Se o pastor Jaime falar para mim que ele vai fazer uma campanha lá e eu estou lá na hora, eu participo. Eu participo sim. Por quê? Porque esse homem falou, um homem chamado Jesus, quer revoltar as pessoas, diz que é Deus na tua vida. Fala que é Deus. Nossa, irmão, que carro abençoado. Meu irmão, depois que Deus entrou na minha vida, tá bom. O que você quer que faz num carro aí? Tá bom. Não quer. Só fica com raiva. Quer dizer, aqui eles ficaram com raiva e perguntaram, cadê ele? Ele falou, não sei. Aí ele falou, levaram, pois, os fariseus que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. De novo, fez o lodo e lhe abriu os olhos, tá? Isso aqui foi algo que Jesus fez. Se alguém tem alguma conta, fala com Deus, né? Porque foi ele que fez, né? Não passou lodo não, Jesus não precisa. Não, aqui ele passou sim. Ele viu que precisava. Tem coisa que precisa vencer o orgulho que você precisa. Versículo 15. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe, como vira? E ele disse, pôs-me lodo sobre os olhos, eu lavei e vejo. Sabe o que eles estavam fazendo? Tentar fazer ele mudar o assunto. Tem gente que quer fazer a gente mudar o assunto. Não, então, eu entrei... Não, isso aí tá bom, você já falou, você entrou na igreja e depois, não, mas Deus me abençoou. Não, eu sei, você já falou, tem gente que quer fazer a gente mudar de assunto, porque não quer fazer a gente glorificar a Deus. Mas o novo nascimento faz isso, faz você glorificar a Deus. Aí ele diz aqui, aí eles perguntaram para ele, né? Então alguns dos fariseus dizendo, versículo 16, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que diz daquele que te abriu os olhos? O que você fala dele? E ele respondeu, que é profeta. Olha, irmãos, eles não queriam dar crédito a Deus. Toda pessoa que é nascida de novo, hoje ela conhece a palavra, ela dá crédito a Deus. E tem gente que não quer, às vezes tem parente teu. Pessoal, vamos parar aqui agora, vamos fazer uma oração. Oração para quê? Nós vamos agradecer a comida. Vamos agradecer isso aqui que a gente está aqui. Tem gente que não quer. Mas olha o que aconteceu. Versículo 18. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais que agora via. Do que agora via, né? Chamaram os pais dele. Falou, chama o pai e a mãe que a gente vai ver se é ele. E perguntaram-lhe dizendo, este é o vosso filho que vós dizer ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes, sabemos que esse é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Não sabe o que não sabe, é um mentiroso. A sua família sabe que Deus mudou a sua vida. Está mentindo, irmão. Não sei como é, acho que foi sorte, né? Eles sabem.
Por que você parou de beber, de fumar, de se prostituir? Eles sabem, claro que eles sabem. Só que eles estão dando de bobos. Aqui eu não sei. Depois você vai saber por que eles estão dando de bobo. Eu vou te falar hoje ainda, nesse culto, vai dar tempo. Tá? Por que eles estão dando de bobo? Ele realmente, é meu filho, tá? Realmente era cego de nascença. Isso daí realmente tem. Mas olha o que ele falou, não sabemos, né? Quem lhe abriu os olhos, nós não sabemos. Ele tem idade, pergunta a ele mesmo e ele falará para si mesmo. Aí, irmãos, a minha mãe viu que Jesus me curou, tinha 47 quilos. O meu irmão largou a bebida, largou o vício. Minha mãe viu. E alguém perguntava para ela, ela falou, eu fui lá ver que Deus é esse, que mudou a vida dos meus filhos. Tem gente que fica dando de bobo, irmão, fica dando de idiota. Não, realmente, eu vi que a vida dele... tem umas pessoas que vão para a igreja e a vida melhora, né? Outros não se trata de se entregar para Jesus, de se entregar a Deus. Irmãos, tem filhos que eram viciados, Jesus libertou, o pai não reconhece que foi Jesus. O pai não reconhece que foi Deus. A mãe, quer conhecer o filho, o filho mudou, o filho está diferente. A mãe não reconhece que foi Deus. Não, eu acho que foi aquela escola lá que ele entrou, por que não mudou antes? Agora, quem não mudou, realmente ninguém vai ver mudança nenhuma. A pessoa não mudou, não adianta querer ver. Agora, quem mudou, aqui eles falaram, pergunta para ele já é grande, saíram fora, sabe por quê? No versículo 22 você vai ver, seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porque já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Aí, eles estavam com medo. Nós vamos assumir que foi Jesus? Você vai assumir que foi Jesus? Fica falando muito de Jesus, daqui a pouco vai ter o casamento da tua prima, você não vai ser convidado mais. Fica falando de Jesus sem parar, e você quer ir lá, você quer comer bolo, você quer tirar foto, né? Você está preocupado com isso daí, então vai chegar uma hora, você vai falar, não, tudo bem, eu entendo ele, não, você já está fazendo acordo, né? Você já está fazendo acordo, não, então, eu estou, não, eles falaram, quer dizer, eles estavam com medo de perder, a gente tem medo de perder amigo, perder amiga, perder namorado, irmão, se eu tivesse uma namorada, e essa namorada não quisesse ficar comigo, porque eu sou crente, eu ia agradecer a Deus, eu ia falar, pai, o Senhor está me livrando dessa tranqueira, glória a Deus, o Senhor está tirando essa tranqueira do meu caminho, porque amanhã ela vai me dar problema. Uma pessoa que não quer Deus, e às vezes, né, o namorado, você sabe, para ficar comigo, não tem esse negócio de igreja direto, não. Ai, como eu te amo, então eu vou largar a igreja. Ela não sabe a besteira que ela está fazendo, porque ela está ficando com um cara que não tem temor a Deus. O cara que não tem temor a Deus vai olhar para a mulher dos outros, vai ter problema, a pessoa não entende isso daí, ela não consegue compreender, ela está preocupada com a posição, porque a hora que eu ficar falando que foi Deus e tudo mais, as pessoas vão dizer, fica com medo de perder cliente, eu lembro que eu ia levar a garrafa de café, porque eu sou ateu, eu falei, o senhor pode ser, mas o que eu tenho na vida foi Jesus que me deu. Está nervoso? Falei, não estou nervoso não, só estou falando para o senhor que o que eu tenho na vida, eu não sei nem se eu vou pegar o teu café, é o senhor que sabe, você acha que eu vou depender de um ateu, para poder ver se eu tenho um Deus maravilhoso que criou os céus e a terra? Você acha que eu vou ficar dependendo disso daí? Se eu tenho um Deus, você tem um Deus que cuida de você, um Deus que é o teu Deus, que é o teu Senhor. Quando você começa a tirar os olhos dele por causa dos braços da carne, é quando você começa a perder. Depois você vai entender, fala, puxa vida, eu fiquei em cima do muro, eu não devia ter ficado, eu devia ter falado, eu devia ter feito, eu devia ter orado. Quer dizer, por quê? Porque aqui eles estavam preocupados com a posição na sinagoga, porque aqui ele diz, seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porque já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Ninguém fica falando pé da tia, não, que a tia não gosta. Se eu fosse você, eu falaria. Por quê? Porque se a tia morrer assim, infelizmente, ela vai para o inferno. E você deveria falar. Você deveria dizer. Pelo menos uma oportunidade ela vai ter de ouvir. Às vezes, num velório, você pode perceber, tem num velório vai dar a palavra, né? A hora que vai dar a palavra,
Presta atenção. Se até hoje você não conseguiu prestar atenção nisso, pastor, nunca percebi. Fala que vai dar a palavra na hora do velório, uns 8 já cai fora. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Não quer ouvir a palavra. Não quer. Eles não querem. Mas por quê? Porque se eles ouvirem e aceitar, o que vai ter que acontecer? Vai ter que aceitar a novidade de vida. E Deus só honra quem nasce de novo. Senão não tem como salvar. Não tem como salvar uma pessoa que não nasce de novo. E tem gente que quer levar tudo junto. Eu estava muito radical. Você não estava radical não, meu irmão. Você estava indo para o céu. Cuidado que achar que perdeu o radicalismo, você está perdendo a sua salvação. Esse é o problema. Tem gente que achou que deixou de ser radical. Está jogando a salvação fora. Não joga não, irmão. Fica firme na fé. O Zaqueu teve novidade. Você percebe. Você pode dizer para mim também, quando você se converteu, duvido que um monte de coisa nova não foi aparecendo na tua vida, ninguém entendia nada, a família não entendia nada, os amigos não entendiam nada, muitos desses amigos você não sabe nem onde está hoje, né? Por quê? Porque você decidiu seguir com Cristo. Você vê, ter um pai e uma mãe que vê o que Jesus fez na vida de um cego de nascença, do filho, e ficar em cima do muro por causa de uma porcaria de uma religião, irmão, um coração desse é muito perverso. E tem gente que tem esse coração perverso. Sabe o que Deus está fazendo e não quer se render. São pessoas que a gente tem que orar. Em alguns casos, Jesus diz que não adianta nem orar. Aí é entre ele e a pessoa. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos fazer oração.